interessante. E ele exige uma certa abertura de consciência para falar sobre ele, porque não é um assunto... Para mim é muito fácil falar sobre ele, porque para mim é muito fácil falar sobre qualquer assunto. Eu não sou influenciado pelo tabu. Mas nem sempre é fácil ouvir, né, falar sobre ele. Mas o suicídio é uma questão muito delicada. E eu diria que é uma questão de saúde pública. Pouca gente sabe disso, mas a terceira maior número de mortes do mundo é infarto. A segunda maior causa de morte do mundo é diabetes. E a primeira maior causa de morte no mundo é suicídio. Mais do que guerra e violência urbana. Mais do que diabetes, mais do que infarto. As guerras e as violências urbanas estão, respectivamente, em 4º e 5º lugar. Então, morre mais gente de suicídio do que propriamente de doença. Então a gente precisa ver o suicídio de duas formas. Primeiro, a gente precisa ver o suicídio como a ponta final de um problema que começa antes do suicídio, que é o desespero. Então, o suicídio é um problema que é a ponta final do desespero, que nasce no despropósito. Nunca teve tanto suicídio na história humana como atualmente. Ou seja, em vários momentos da história humana, você teve crises, você teve dificuldades. Tem mais suicídio hoje do que no pós-guerra. E por que isso? Porque há mais despropósito hoje do que em qualquer outro momento da história humana. Então não é possível falar de suicídio como passando por cima da causa, passando por cima dos principais elementos causadores do suicídio, que é o desespero, a ausência de propósito. Então, o suicídio, ele deflagra, ele denuncia uma carência de conteúdo e de propósito existencial. Um indivíduo que é cultivado na perspectiva de desenvolver um propósito espiritual, isso vem a partir de qualquer meio que permita você ter uma guiança de vida, que não precisa ser espiritual, não. Se você resolver estudar neoexistencialismo, já está bom. Mas você precisa desenvolver alguma guiança filosófica, orientadora para a sua vida. Desenvolvendo uma guiança de propósito e orientação para a sua vida, dificilmente você sucumbe ao desespero. Ou, se sucumbir, terá meios para sair. Então, falar em suicídio hoje é falar em suicídio dentro desse aspecto, né? Agora, muito provavelmente, quando uma pergunta dessa surge, ela surge tendo junto a ela uma intenção de se obter uma resposta a respeito de quais são as consequências espirituais disso. E aí é preciso falar disso à luz da Cabala. Outras tradições, principalmente as tradições mais contemporâneas, as mais recentes, as tradições que surgiram meados do século XVII, XVIII. Quer dizer, você tem aí o espiritismo que se consolidou, né, de uma maneira muito recente,
e que tem um posicionamento muito categórico em relação ao bem e o mal. A figura do bem e do mal é muito categórica e decisiva dentro da doutrina espírita. Fez isso é o inferno, fez isso é o céu, fez isso é luz, fez isso é sombra, fez isso é prazer, fez isso é agonia. Ou seja, o Espiritismo ele tem essa definição muito categórica, né, e decisiva sobre o certo e o errado, o bem e o mal. A Cabala, como qualquer tradição antiga, não é tão simplória. Não que o simplório seja um problema, mas é apenas uma diferença. Ela não é tão simplória em relação a isso. As tradições antigas, semíticas, elas não tinham uma condenação do suicídio como uma espécie de punição eterna, né? Isso só veio posteriormente. O judaísmo só desenvolveu isso posteriormente. Esse conceito veio muito depois, na Idade Média. De forma que nas tradições antigas, raramente você veria uma pessoa cometer suicídio por desespero existencial, por crise existencial. Raramente você veria uma pessoa cometer suicídio porque não viu saída num problema. Mas o suicídio, no mundo antigo, era muitas vezes usado como recurso político. Então você tem, por exemplo, situações em que uma aldeia inteira poderia se suicidar para não cair nas mãos dos inimigos, para que as mulheres não fossem estupradas e os filhos transformados em escravos, né? E os homens, né, massacrados e torturados. Então, podia acontecer de uma aldeia inteira decidir se suicidar, num cerco, ou numa situação de guerra, ou numa situação de invasão. E isso era honroso, não só na nossa tradição, qualquer tradição. Entre os índios, entre os chineses, entre os africanos, né? Entre os nórdicos, o suicídio poderia ser honroso se ele fosse a defesa de um princípio, se ele fosse um posicionamento frente a um valor existencial. Mas somente nesse caso. Somente quando estivesse em questão a defesa de um valor que vale mais do que a vida. E alguns valores são mais importantes do que a vida. Alguns valores, né, são mais nobres do que uma vida sem valores. E basicamente os grandes heróis de todas as tradições do mundo foram pessoas que morreram pelos seus valores, ou se entregaram à morte pelos seus valores. Não estou falando só da espiritualidade. Eu posso ir de Isaac a Jesus a Sócrates. Então, você tem aí personagens que se entregaram à morte pelos seus valores, para darem um sentido maior do que suas próprias vidas, né? Para gravarem o selo da eternidade. Não porque você está triste, não porque você, enfim, seu namorado te deixou, a namorada foi embora, te trocou por outro, né? Isso não é maior do que a sua vida. Então, não por desespero. O desespero é proporcionado pelo vazio da ausência de um propósito de vida. Então, nesse caso, o suicídio é um problema social, é um problema de saúde pública, né? Porque não por causa do suicídio, mas por causa do despropósito de vida, de um vazio existencial.
há consequências espirituais eternas de maldição ou agonia eterna no inferno, né? Só se você for espírita. Só, né? Nesse caso, ou você for judeu, né? Praticante, ou você for um cristão católico praticante, aí você terá uma maldição eterna, né? Você é o que a sua crença estabelece. Se você acredita nisso, isso será. Na minha tradição, não há isso. Na minha tradição, não há inferno. E na origem do judaísmo também não tem. O inferno foi uma coisa que o judaísmo importou da Grécia, né? Muito tempo depois, né? Não na Idade Média, um pouco antes, né? Por volta de 2000 anos atrás, é que alguns eruditos judeus importaram o inferno da Grécia, porque parecia um bom negócio, porque não havia inferno na visão teológica semítica original, né? Ela foi uma construção posterior, e é uma construção muito inteligente, porque você consegue manipular uma série de coisas com a existência do inferno, né? Então é uma boa jogada, né? Mas isso não existe. Na minha tradição, na minha crença, não há inferno, né? Na minha crença não há maldição eterna, não há punição eterna, né? Na minha crença não tem. Mas você responderá de acordo com a sua. Se você é espírita, você irá ser julgado como espírita. Se você é católico, você será julgado como católico. Quem está no inferno católico? Só católico, só tem católico. Maus católicos, né? Você não pode achar que o hindu está no inferno católico, né? Você imagina que um monte de Hare Krishna cantando no inferno católico? Então é isso, ou seja, não tem Hare Krishna no inferno católico, só tem católico. Está cheio de papas, né? Papas históricos, né? Tem um monte lá, né? Porque só vai para o inferno católico o mal católico. Você não vai ver os índios siús no inferno católico, né? Arrependidos por serem índios siús, né? Então, da mesma forma, só está em Valhalla os vikings, só eles estão lá, né? E o Latush está negociando o passe. Intercâmbio. Quer dar um pulinho lá de... Só os finais de semana. Os finais de semana que você quer passar em Valhalla. O resto fica nos namarados. Ok. Mas com relação à reencarnação, tem alguma diferença? Como é que isso Não. A reencarnação, o que passa de uma encarnação para outra? A única coisa que passa de uma encarnação para outra é a sua correção. Suicídio não é a causa do problema, ele é efeito. Então, se a causa do problema é eu não soube me relacionar, é isso que virá na próxima encarnação. Agora, na nossa tradição, não tem essa coisa de não, porque na última encarnação eu me suicidei dando um tiro na testa, por isso que eu tenho uma verruga aqui. Não. Não tem isso, né? A única coisa que você herda de uma vida passada é a sua correção. Então você ou se suicidou, ou teve uma vida profundamente infeliz, também pode ser. Porque há muitas nuances do suicídio, né? Há suicídios em vida, né? Há suicídios que se arrastam por 40 anos. Tem gente que morre com 40 anos e vai ser enterrado aos 80. Então, se isso aconteceu porque você não sabia lidar com seus problemas, a correção disso virá na próxima vida. As reencarnações, elas são uma sucessão de correções que eu preciso efetuar de como eu me relacionei mal com a existência, com a minha existência. Na nossa tradição, as reencarnações não são legitimações de vingança, porque tem tradição
que coloca a reencarnação desse jeito. Então, eu matei você nessa vida, na próxima você vai me matar. Bom, tem 2 assassinos, ninguém aprendeu nada, né? Isso não resolveu absolutamente nada, né? Então, nem para mim, nem para você. Então, como é isso? Né? Nessa vida eu tive o ímpeto de matar alguém, na próxima eu terei o ímpeto de matar alguém de novo. E na outra também, até que em algum momento, que sendo guiado por esse ímpeto, eu decido dizer não. Eu podendo matar alguém, tendo a justificativa para isso, eu recuar e disser, basta. Aí houve evolução. A evolução só vem a partir da repetição e não da compensação. Eu piso no seu pé, você pisa no meu, eu piso no seu, você pisa no meu, ninguém, né? A gente fica manco, ninguém aprendeu nada, né? Então, reencarnação não é legitimação da vingança, né? Reencarnação não é punição divina. Reencarnação é misericórdia que permite a você repetir de ano e fazer a prova de novo. É isso, né? E quem sabe, em algum momento acertar, a partir dos mesmos termos, a partir das mesmas premissas. Então, se você ficou angustiada numa vida, e isso levou você ou a ter uma vida infeliz, ou a se suicidar, ou a matar alguém, ou transformar sua vida no inferno em vida, você na próxima vida terá que corrigir isso. E provavelmente chegarão a você situações que levaram você a isso, para que você, na mesma situação, consiga reverter. Então, como é que eu sei o que eu fiz na minha última encarnação? É muito simples, não precisa de reencarnação, não precisa de regressão, não precisa de nada disso. É só você ver onde pega na tua vida. Está aí. É isso que você trouxe, né? Eu me dou muito bem aqui, mas isso aqui sempre dá problema. Foi isso que você viveu na outra encarnação. É só isso que você precisa saber. Se você foi Cleópatra, se você foi dançarina na Espanha, enfim, isso não importa, isso não tem a menor importância, né? O que importa é onde pega. E é fácil saber, é só saber onde pega nessa vida, é aonde pegou na outra, né? E é aonde você tem que corrigir, para não vir pegar de novo na próxima.